Olá gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar a respeito do Nando Moura. Bom, antes de eu começar o vídeo, por favor se inscreva já no canal, ative o sininho para que você fique dentro de todos os outros vídeos que vão sair em seguida. E eu vou começar falando a respeito do Nando Moura relativo ao fato de que ele xinga muito, ele usa poucos argumentos, ele tem só falácias, ele não usa provas, não usa estatísticas, não usa dados para realmente comprovar aquilo que ele está dizendo. Fora que ele convidou um libertino chamado Ramiro Gomes para falar sobre Bitcoin, aquele cara lá do Clube dos Valores, aquele canal ridículo lá onde o cara chega lá e fica ensinando um monte de coisa a respeito do Bitcoin, sendo que nem ele sabe o que é Bitcoin, muito menos de economia, cara, ridículo, meu Deus do céu. Ainda mais aquele curso do Masterclass que a gente não sabe nem realmente se é bom, tem um conteúdo muito duvidável. Fora que ele apela também muito para argumentos de autoridade, ou seja, ele chega lá e chama qualquer um de menininho, né? O menininho, cresce menininho. Né? Isso é um tipo de argumento, de falácia muito grande utilizado por aquelas pessoas que não entendem nada. Então elas chegam lá, botam uma idade, ou chegam lá, falam que você é isso, você é aquilo, porém não usam provas para comprovar a respeito de nada. Outra coisa ridícula, cara, meu Deus do céu, eu fico... O cara chega lá, mano, e cita um monte de livros que o cara não leu única vez na vida, não leu uma linha, até que talvez ele tenha lido uma ou duas páginas sim, né? Chegou lá e falou sobre Mises. Meu Deus do céu, o cara fala que a gente deturpa Mises. Esse cara fala que a gente deturpa Mises. Ou seja, pra tu ver como é que esse cara é. Ele próprio leu Mises, não entendeu nada daquilo que o Mises disse e ainda veio chegar e falar isso a respeito da gente. Chegou lá e falou um monte de coisa do Hope, como se ele fosse apenas um cara que chegou lá e quer mudar totalmente a sociedade, como se o anarcapitalismo fosse uma coisa absurda, né? E usou um monte de argumentos ridículos. Isso se a gente pode chamar isso de argumento. E tem um vídeo, cara, que ele fez falando o vídeo do argumento final que simplesmente... Cara, ele chegou lá, lançou um monte de falácias, começou o vídeo falando um monte de termo, um monte de coisa que teoricamente não faz nenhum sentido. Chegou e falou da zoonose, falou das doenças, falou de um monte de problema ambiental. Cara, é uma coisa ridícula. Inclusive, nesse vídeo onde o Nando Moura diz que é o argumento final para o anarcapitalismo, vale ressaltar também que ele fala isso justamente porque ele viu que as pessoas viram aquilo que ele escreveu no canal dele, depois viram aquilo que o Rafael Lima do Ideias Radicais respondeu, olharam para os dois lados e perceberam que quem estava certo, na verdade, era o Rafael Lima. E aí se desinscreveram ou não do canal do Nando Moura, mas de fato voltaram a se inscrever nos canais anarcapitalistas. Esses mesmos anarcapitalistas, na qual eles são chamados pelo Nando Moura de anarcobobos. Inclusive no canal do Ideias Radicais, que na verdade eu não concordo que seja Ideias Radicais, porque ele não tem nenhuma característica, por exemplo, de ser brutalista ou coisa desse tipo, mas sim ele é ideias graduais. Ele tem um teor gradualista muito legal que, porra... Cara, é muito engraçado ele falando do Novo, do vídeo do Partido Novo. É hilário. O Paulo Cogos ele chama de Paulo Cagados, tá? Porque ele não sabe argumentar contra uma pessoa, então ele tem que usar o quê? O nome da pessoa para agredir ela, né? Como se agredir uma pessoa por um nome fosse alguma coisa que iria refutar a ideologia em si. Bom, além disso, nós temos a questão relativa ao fato de que ele acha que o humor pode, de alguma forma, refutar todo o anarcapitalismo. E aí ele faz aquele vídeo lá, aquela vozinha escrota, ridícula, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, achando que aquilo ali, de alguma forma, comprova o ponto de vista dele. E ele também fala a respeito da propriedade intelectual. O que isso quer dizer? Ele disse que a propriedade intelectual ela tem que existir. E é ridículo, até porque isso vai contra o conceito de propriedade. Propriedade é só para bens escassos, bens que você
não pode ter para todo mundo e ao mesmo tempo. Ou seja, coisas que têm um limite, coisas que acabam e também coisas que têm um certo limite de quantidade e de pessoas que podem adquirir ele. Já a propriedade intelectual, como ele fala, não é escassa, ou seja, intelectualidade não é escassa. Ela pode ser gerada por todo mundo e todo mundo pode ter aquele tipo de propriedade, todo mundo pode ter aquele tipo de conhecimento, todo mundo pode espalhar esse conhecimento para todos, logo não é um bem escasso, logo não é uma propriedade. Então já refutamos ele em relação a isso. E tem aquela coisa, gente, que eu fico assim, gente, não, pera. Se a gente colocar o anarcocapitalismo, cara, olha só, se a gente colocar o anarcocapitalismo, a China, isso mesmo, a China, ela vai dominar o mundo em 3 semanas. E eu fiquei assim, olhando, caralho, mano, esse cara é foda mesmo, mano, esse cara é bichão mesmo, cara. O cara consegue ser melhor do que o Einstein, meu Deus do céu. O cara é incrível. O cara conseguiu calcular exatamente o tempo que iria levar para a China dominar o mundo. 3 semanas. Meu Deus do céu, gente, olha a intelectualidade do ser. Ele, além de prever o que vai acontecer no futuro, ele ainda calculou matematicamente quanto tempo levaria para isso. 3 semanas. Ridículo, né? Ou seja, ele ainda não só gera uma questão falsa, ele ainda gera um número falso, que é pior ainda, cara, é objetivamente errado. Ou seja, ele é um falso matemático, além de ser um falso profeta, é um falso matemático, que contradiz até a própria cristandade que ele tanto prega. E ele fala da questão das zoonoses. Olha, isso da questão das zoonoses é muito legal de ser debatida. Por quê? Porque imagina que o Estado chega lá e combate zoonoses. As doenças estão aí. Só porque o Estado está ali agora, ele vai combater as zoonoses. Não é o Estado que chega lá, não. Olha só, a zoonose está aqui, nós somos o Estado, mandamos lá os exércitos, acabamos com as zoonoses. Não. Quem acaba com as zoonoses são o quê? São remédios, são prevenções e coisas desse tipo. E quem produz isso? Empresas farmacêuticas, biomédicas que pesquisam. Então imagina que você está no mundo anarcapitalista e ocorre uma grande zoonose epidêmica no mundo. Você acha que ninguém vai chegar assim, o empresário vai chegar, caraca, legal, cara. Eu sou um farmacêutico, né? Eu sou um biomédico, tenho uma grande empresa de farmacêutica, uma zoonose. Claro que não, o cara vai querer lucrar, meu filho. O cara vai querer lucrar, ganhar dinheiro. E aí ele vai criar produtos, vai querer criar serviços, empregos, lucro, para poder alcançar o máximo número de pessoas possíveis para combater essa zoonose, ter mérito naquilo ali e ganhar dinheiro. É óbvio que vai surgir um monte de empresas que vão querer combater zoonoses, diferentemente do Estado, onde tem aquele monopólio que não permite que essas questões fossem desenvolvidas e estimula um monte de coisas que não precisam ser estimuladas, principalmente por aquele Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Tecnologia. A gente só falta criar um Ministério da Família e um Ministério da Felicidade, né? E ele fala o seguinte, não, sabe por que eu estou certo? Porque apesar do Mises, apesar do Hope, apesar do Hayek, apesar de Mises, que eu nunca li, o que acontece? Vocês não usaram Olavo de Carvalho, vocês não usaram Bolsonaro para refutar. Então, se vocês não usaram Bolsonaro e Olavo de Carvalho, que são os maiores filósofos que tem em toda a história da humanidade, até que pelo menos foi isso que eu li, essa aqui é a única coisa que eu sei, é o mínimo que você não precisa saber para não ser um idiota, para não ser um imbecil. Só esse único livro que eu li, mas tá bom, mesmo assim tá valendo. Então se vocês não falaram usando esses autores, então vocês são tudo burro e eu estou certo. Esse foi basicamente o argumento dele. Além disso,
Ele fala, não, já que vocês não usaram Olavo de Carvalho, não usaram Bolsonaro, então o anarcocapitalismo tá ferrado. Mano, o cara... Tá, vamos continuar. E aí ele fala, o capitalismo, ele nunca se sustentou, ele nunca se sustenta, ele nunca se sustentará. Aí eu pergunto pra você, quem sustenta? Quem sustenta a sociedade? O Estado? Nando Moura? O Estado é que sustenta a sociedade? É ele que chega lá e produz tudo? É ele que quer lucro, que quer competitividade, que quer produzir alguma coisa para a sociedade, que quer sustentar alguma coisa? Alguém que quer se preocupar com o negócio? É ele que gera emprego? É ele que gera isso? Ou, na verdade, são os empresários? O capitalismo em si, o capital promovido por empresas privadas que gera isso, Nando Moura. E outra coisa, ele diz que o anarcapitalismo nunca deu certo em lugar nenhum. Mentira, o anarcapitalismo sempre deu certo, está dando certo, sempre irá dar certo e deu certo em todos os lugares e sempre continuará dando certo em todos os lugares. Por quê? Porque se eu estou fazendo esse vídeo para vocês, eu estou espalhando conteúdo por meio do YouTube. Isso aqui está dando certo. E isso aqui é anarcapitalismo. E eu voluntariamente uso o serviço de uma outra pessoa, de uma outra empresa chamada YouTube. O YouTube sai ganhando, sai lucrando, eu saio lucrando, todo mundo se dá bem. E isso aqui é o anarcapitalismo. O que você vive é anarcapitalismo. O que você vive de intervenção é o Estado. E o que produz alguma coisa para sua vida é o anarcapitalismo. E ele sempre deu certo em todos os lugares do mundo. E ele fala a respeito da internet da Somália. Ou seja, como se o único fato da Somália ter uma internet boa ou não ter uma internet boa fosse o suficiente para refutar uma internet boa ou não, refutasse o anarcapitalismo como se fosse um todo, como se o anarcapitalismo só dependesse daquilo ali e como se o anarcapitalismo só se resumisse aquilo ali. Uma coisa ridícula que realmente é esse tipo de argumento que ele costuma usar. Tá. Além disso, ele fala do poder representativo, que tem o Estado, que realmente é uma merda, que as pessoas são más, aquela coisa toda, e que nós temos o poder representativo, que é a democracia, que é a república, que é o Estado, que, no caso, irá representar você. Agora eu pergunto, será que aquele pessoal que está lá em cima realmente representa você 100%? Será que você quer alguém para representar a sua pessoa? Pensa em o que você é, aquilo que pode definir você, um conceito. Será que esse cara que está lá consegue definir você, consegue representar tudo aquilo que você quer? Será isso tudo? Toda a sua pessoa? Será que é uma pessoa que está conseguindo te representar? E será que isso é possível, uma pessoa te representar? E será que você quer que uma pessoa te represente? Será que isso é uma coisa voluntária? Será que a gente precisa disso, de alguém representar a gente? Se tivesse, no caso, a necessidade de uma pessoa para representar a gente, e no caso, chegar lá e definir as coisas para a gente, e ainda mais, uma pessoa que possa representar mais de 200 milhões de pessoas. Será? E aí temos também a questão do judiciário, que o judiciário sem Estado nunca funcionou. Funcionou sim, assim como Rafael Lima cita na Islândia medieval, onde as pessoas, quando, por exemplo, não tivessem alguma possibilidade de pagar alguém para processar uma outra pessoa, poderia vender o título para uma outra pessoa que tivesse capacidade de bancar o dinheiro para processar outra, para que ela pudesse ficar com uma parte daquele dinheiro da indenização que essa pessoa que deveria ter dinheiro para processar iria ganhar. Ou seja, você ficava com uma parte e uma outra parte ficaria com aquela pessoa que processou a outra pessoa por você, já que você não tem o dinheiro suficiente. Ele fala a respeito de empresas e corrupção. Entenda que a corrupção é basicamente o seguinte, é quando a empresa tenta de alguma forma pegar e conseguir burlar as leis, as regulamentações que o Estado lança em cima dela e dessa forma conseguir burlar as regulamentações e então conseguir algum tipo de lucro. Então é muito mais por parte da presença do Estado do que da presença do empresário. Fora que a corrupção é o que? É roubar um dinheiro já roubado. Imposto é roubo, logo os políticos roubam as regulamentações e com isso conseguir uma espécie de lucro. Lembrando que essa questão está muito mais presente em relação às empresas que tentam burlar
a lei ou o Estado para conseguir algum tipo de benefício, e não empresa entre empresa, mas sim empresa com o Estado. Se não existisse o Estado, isso com certeza iria ser muito diminuído. Inclusive, nós temos que lembrar, por exemplo, que a questão relativa à corrupção é o quê? É roubar um dinheiro já roubado, já que imposto é roubo, é um dinheiro que é roubado de você sem o seu consentimento, sem a sua presença voluntária naquela questão, e que o político chega lá e rouba esse dinheiro que já foi roubado de você por meio do imposto, inclusive do empresário. Logo, se não houvesse imposto, não teria esse roubo e não teria o roubo do roubo, que é a corrupção. E além disso, nós vemos que ele não refutou coisa alguma, e ele apenas chegou lá, lançou aquele videozinho lá do argumento final para não perder mais inscritos e não financiar mais esses outros canais anarcocapitalistas como o meu e como do Rafael do Ideias Graduais, como Alexandre Porto, como o Paulo Cogos, que ele chama de cagados, né? Ridículo, é isso que ele faz, e que no caso, ele não refutou coisa alguma. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê like caso você gostou, comente aquilo que você acha, complemente, dê sugestões, críticas a respeito daquilo ali. Acontece muitas vezes de pessoas não concordarem com alguma coisa do que eu digo. Pode comentar, que eu sempre respondo os comentários. Compartilhe com todo mundo, entre nos nossos canais de Discord, eu sempre estarei lá com a tag de criador de conteúdo. Eu vou deixar os links aqui das referências abaixo aqui nas descrições. E também eu vou pedir para vocês que também se inscrevam no canal do Anti-Estado, que elogiou bastante meu trabalho e que com base nele eu consegui ganhar muitos inscritos, especialmente de vocês que chegaram lá e comentaram nos comentários. Então eu agradeço a ele também, se inscreva lá no meu canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E por isso aqui foi isso, tchau, tchau. Retornando aqui só para mostrar minha camisa anarcocapitalista que meu pai deu para mim de presente. Obrigado, papai. Aqui, ó. Espero que vocês também tenham gostado disso aqui. Agora eu tô mais feliz. Então agora, tchau, tchau.